Fala pessoal, então dando início aqui ao nosso laboratório, o nosso primeiro objetivo vai ser posicionar aqui um firewall ASA na topologia e realizar aí o setup inicial, a configuração inicial desse appliance. Então para isso, vamos vir aqui em Network Devices, selecionar os elementos de segurança e arrastar aqui um ASA 5506 para dentro do nosso workspace. Tá? Então esse ASA já está aqui. Se a gente clica no elemento, vem algumas opções aqui, né? Alguns detalhes físicos, configurações, né? Aqui o alerta de que o device ainda está em boot. Temos acesso aqui a CLI, né? Inclusive o firewall já bootou, já está disponível aqui para que a gente acesse. Então eu poderia muito bem fazer as configurações aqui, clicar aqui em config, vir numa interface, colocar IP, mas vamos fazer as configurações aqui realmente simulando, né? Emulando um ambiente real via CLI. Então o objetivo aqui nessa introdução vai ser colocar um IP na interface Management e realmente realizar aí um acesso remoto como seria realizado no mundo real, né? Através do protocolo SSH. Bom, para deixar um pouquinho mais real, eu não vou nem configurar aqui pela guiazinha de CLI. Eu vou posicionar um laptop, venho aqui em End Devices, arrasto um laptop aqui para minha topologia e nesse momento venho aqui em conexões e seleciono aqui a conexão de console, né? A gente vê aqui que nessa região, né, no meio aqui dessa barrinha, eu tenho o tipo de conexão que eu estou selecionando. Então eu vou selecionar o cabinho de console, seleciono aqui a porta de console do firewall e a porta RS232 do notebook. Bom, aqui nada mais eu estou simulando, né, como se eu tivesse acabado de chegar ali, retirado o mesmo firewall da caixa e espetei um notebook com cabo de console nesse firewall. Então venho aqui em Desktop e seleciono aqui o terminal. Posso deixar aqui as configurações de terminal no padrão, dou um OK e tá aí, tenho acesso ao firewall ASA a partir do terminal, né? A partir da console, do cabo de console conectado diretamente nesse equipamento. Então, nosso primeiro objetivo é ganhar um pouquinho de familiaridade aí com a CLI, com os comandos desse firewall. Então, muitas das coisas aqui, elas se repetem, né, em roteadores, em switches. Se você já tem familiaridade aí com esses elementos, as coisas vão desenrolar muito mais fáceis, né? Mas não tem nada de outro mundo aqui. Então, esse é o hostname do firewall. Esse símbolo indica que eu estou no modo de leitura, né? Não estou no modo de edição. E para entrar então no modo privilegiado, né? No modo de edição, eu digito a palavrinha enable. Dou um enter, ele vai me pedir a senha, mas por padrão essa senha é em branco. Então só digito enter, pronto, já estou aí na console no modo privilegiado. Então a primeira coisa que eu vou fazer é alterar o hostname desse firewall. Então, para fazer qualquer alteração, eu preciso entrar no modo de configuração global, digitando o comandinho configure terminal. Aqui eu posso digitar metade do comando, clico com o tab e ele completa para mim. Então, entrei aqui no modo de configuração global e vou digitar aí o comando hostname. Hostname, espaço e o nome que eu quero para esse firewall. Pronto, já troquei o hostname desse firewall. Coloquei aqui ASA em maiúsculo, mas poderia ser qualquer nome. Legal. Então, o meu próximo objetivo vai ser colocar um IP aí na interface Management 1/1 desse firewall. Então, para fazer qualquer alteração em interfaces, estando no modo de configuração global, eu digito o nome da interface. Então, aí, Interface Management 1/1. Eu vou sempre dando tab aqui, ele vai completando o comando para mim. Então, esse traço if aqui significa que eu estou dentro de uma interface, né? Dentro da configuração de uma interface. E aqui o comando, né? O primeiro comando, eu vou atribuir um nome a essa interface. Bom, em firewalls é muito comum que a gente tenha um nome lógico para cada interface. Além do endereço físico dela, né? Que nesse caso é Management 1/1, eu vou ter um nome lógico. Nesse caso aqui eu vou chamar de MGMT. Depois, mais para frente, quando a gente criar aí access lists, trabalhar com NATs, eu vou sempre referenciar ao nome da interface. Tá? Então,
para tudo dentro do Firewall, eu preciso ter um nome lógico para essa interface. Então, o comandinho para colocar o nome na interface é o nameif, espaço, e o nome da interface eu vou colocar mgmt em maiúsculo. Ele veio aqui com uma informação de que o security level for mgmt, né, para a interface mgmt, foi alterado para 0 por default. Bom, a gente vai ter aí um exercício mais para frente explicando o que é security level, né, abordando mais esses detalhes. Por enquanto fica só essa informação, depois a gente entra em mais detalhes. Bom, o próximo passo é colocar realmente um IP nessa interface. Então, o comando IP address e o IP e máscara de subrede. Nesse caso aqui, eu vou colocar 172.16.20.1 máscara /24. Então, o IP 172.16.21 máscara /24. Tá aí, IP adicionado na interface. E mais um comando, né? No shutdown, para que eu habilite essa interface. Pronto, já tirei a interface do estado de shutdown, que ela vem por padrão, está habilitada. Bom, posso até sair do modo de configuração aqui das interfaces. Bom, então agora o próximo passo é configurar aí esse acesso SSH, que é o meu objetivo nesse primeiro exercício. Roteadores, suítes, a gente costuma acessar muito por telnet. Também é possível acessar um firewall por telnet, mas convencionou-se de utilizar o protocolo SSH, um protocolo mais seguro, um protocolo com criptografia, para que a gente realize aí o acesso administrativo em um elemento de segurança. Então, para habilitar esse acesso SSH, eu digito o comandinho SSH. Agora eu tenho que dizer para o firewall quais são as redes que vão ser permitidas de fazer esse acesso administrativo. Então, se o meu endereço IP da minha interface de management está na rede 172.16.20, eu vou colocar a rede 172.16.20.0 máscara /24 significa que qualquer host dentro da rede 172.16.20 vai ser permitido de acessar, né, o firewall no protocolo SSH pela interface mgmt. Então aqui a primeira vez eu referenciei, né, o nome da interface dentro de um comando permitindo SSH um acesso administrativo para esse elemento. Legal, já temos IP, já temos aí a permissão de acesso SSH. Agora eu preciso configurar um usuário e senha, né, para que a gente realize esse acesso. Então o comando vai ser username, vou colocar um usuário admin, password, e aqui na frente eu coloco efetivamente qual que é a senha. Então aqui, pessoal, só uma primeira pequena observação. Se eu tivesse em um cenário real, em um firewall real, não uma simulação, eu deveria entrar com o comando privilege e o número do privilégio que eu gostaria para esse usuário administrativo, tá? Sendo 15 o maior privilégio possível, um usuário root, né? No caso da nossa simulação no Packet Tracer, ele não tem essa opção para que a gente entre com o privilégio do usuário, né? Então eu posso parar aqui. Mas só fazendo aquela observação, né? Como eu combinei, sempre que tiver alguma diferençazinha aí do Packet Tracer para um cenário real, eu vou fazer essa observação para vocês. Então voltando aqui, eu vou entrar com o usuário, né? Qual que é o usuário? Estou chamando aqui de admin, poderia ser qualquer nome. Palavra password, e aqui eu coloco efetivamente qual que é o password do usuário admin. Enter. Estamos quase lá, pessoal. O último detalhe que eu preciso abordar aqui, que eu preciso configurar no firewall, usualmente esses usuários, né, um usuário administrativo, ele se autentica num elemento de segurança como um firewall através de um servidor de syslog, um servidor que consiga capturar e logar essas informações e manter registro de todos os comandos, de tudo que foi alterado no firewall. Isso é normal quando a gente acessa aí elementos de segurança. No caso do nosso laboratório, eu quero que esse usuário se autentique localmente e não em um servidor e nenhum dispositivo externo. Para isso, eu digito o comando AAA, Authentication, SSH, console e a palavrinha local em maiúsculo.
O que esse comando está fazendo? Ele está dizendo que a autenticação do protocolo SSH ela não vai ser logada, ela não vai ser autenticada em nenhum elemento externo. Ao invés disso, esses usuários vão se autenticar localmente, né? Nesses usuários que a gente acabou de criar aqui dentro do Firewall. Então dou Enter e estou preparado aí para fazer o nosso acesso SSH. Vamos testar então? Então venho aqui na ferramenta de remoção, deleto essa conexão de console que fizemos. Posso vir aqui no cabinho reto, né? No cabinho straight, e faço a conexão aí da porta management do Firewall com a interface Fast Ethernet do laptop. Então volto aqui na configuração do laptop, posso fechar o terminal e o primeiro passo, eu preciso configurar um IP nesse laptop, né? Então vai ser um IP naquela rede 172.16.20. Posso colocar o final 2 aqui. A máscara de rede vai ser o nosso /24. E o gateway também não preciso aqui nesse momento. Eu posso fechar. O primeiro teste, então, vamos fazer um teste de ping, né? 172.16.21. Pronto, tenho conectividade a partir do laptop no Firewall. Então, o próximo acesso natural, vamos fazer aí um acesso de SSH. Então, abrir aqui a partir do laptop o cliente de Telnet SSH, seleciono aqui a opção de SSH, que foi o protocolo que a gente configurou. Então, qual que é o host, né? Qual que é o IP que eu quero acessar? 172.16.21 e usuário admin. Clique em Connect. Pronto, ele já me pede a senha. Lembrem que eu digitei a senha Cisco. Está aqui, já acessei o Firewall através do protocolo SSH. Enable, sem senha, tá? Aquela senha é de acesso SSH, não é de Enable. A de Enable continua em branco, mas já tenho aqui acesso administrativo ao Firewall através da console, através do protocolo SSH. Então, como um último passo, para que a gente finalize esse primeiro exercício, vamos salvar as configurações no Firewall para que a gente não perca, se porventura esse Firewall venha reiniciar, se a gente venha fazer alguma alteração aí, tá? Então, o comando para que salve as configurações é write memory. Tá aí, configuração salva. Bom, vamos recapitular então o que fizemos até aqui. O comandinho show running. Então, eu posso verificar aqui toda a configuração do meu Firewall. Se a gente descer aqui até a interface management, que foi a interface que a gente configurou, ela vai ter aqui então um nameif. Aprendemos aqui o que é esse nameif, né? Ele é um nome lógico para que eu referencie em outras sessões aí da configuração desse Firewall. O security level ele está por padrão setado em 0. Calma, que a gente já vai entrar nesse detalhe aqui nos próximos exercícios. E o IP address, né? Coloquei um IP nessa interface de 172.16.21. Máscara /24, e ele não tem mais aqui o comandinho de shutdown porque a interface está habilitada. Então, mais para frente, estou dizendo aqui para o Firewall que toda a autenticação de SSH, ela primeiro vai ser consultada localmente, e onde estão esses usuários locais, né? Logo aqui abaixo, criei o primeiro usuário admin com o password Cisco, né? Aqui ele está criptografado para que a gente não tenha a visualização em clear text dessa senha, mas a gente sabe, né, porque a gente acabou de configurar. Então é isso, pessoal. Vamos seguir aí para o próximo exercício, para o próximo passo, passando algumas configurações um pouco mais elaboradas no nosso laboratório.